Situação. Nós temos 3 pessoas presas, 3 mulheres presas. Elas são primas, 2 irmãs e uma prima. Estavam residindo aqui no centro, de Santa Bárbara do Oeste, né? Todas as medidas técnicas de perícia, de oitivas preliminares foram feitas, né? E hoje a Polícia Civil tem convicção, né, de que realmente o fato ocorreu da forma como foi anunciado e que as autoras foram as 3 em concurso que estão presas e recolhidas em uma cadeia da região. Como a doutora Olívia foi quem tomou a frente desse trabalho como delegada titular da DDM de Santa Bárbara, foi ela quem, durante essas 45 horas ininterruptas, com o setor de investigação, com o apoio da DIG, com o apoio de todos os setores da Polícia Civil aqui da seccional, fizeram as investigações e acabaram chegando a bom termo. Eu gostaria então que a doutora Olívia desse a vocês, né, de forma circunstanciada e detalhes que realmente interessam para entender como é que isso aconteceu, como é que foi a investigação e como nós chegamos. Eu sou titular da Delegacia de Defesa da Mulher Santa Bárbara do Oeste e chegou ao meu conhecimento que uma adolescente de 15 anos tinha tido seu filho subtraído na praça de alimentação do Shopping Tivoli. Supostamente teria sido dopada e a sequestradora levou essa criança para um lugar que a gente até então não sabia. Desde que tomamos conhecimento do fato, começamos diligência. O primeiro ponto foi identificar uma câmera que tivesse a identificação dessa suspeita. Essa suspeita ela agiu de forma muito profissional, tivemos muita dificuldade de conseguir uma câmera que mostrasse o rosto dela ou que fosse possível identificar. Além das cautelas que ela tomou durante todo o processo de abordagem dessa adolescente. Ela sempre se utilizava de uma peruca preta, lente de contato verde e uma maquiagem bem carregada. Ela teria se aproximado dessa adolescente, dessa gestante, quando ela apresentava aproximadamente 5 meses de gravidez. Teria oferecido ajuda, dizendo que era funcionária de uma ONG que auxiliava adolescentes grávidas. Inclusive prometeu alguns objetos, como um móvel, uma cômoda, que ela chegou a entregar para a menina. Foram 3 encontros ao total. No primeiro encontro, ela estava acompanhada de uma pessoa que foi identificada pela adolescente quando da lavratura do flagrante ontem. No segundo encontro, ela chegou a pagar um exame de ultrassom para a menina, na cidade de Americana, no mesmo centro médico que depois ela levou numa terceira oportunidade, e esse ultrassom ficou em poder dela. Ela não devolveu, não deixou que a adolescente ficasse com o exame. E a todo momento ela ligava para a adolescente, perguntava: e aí, como é que está a sua gestação? Está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Ofereceu uma máquina de lavar roupas para ter facilidade no bebê e tal. E quando a criança nasceu, ela marcou esse encontro sob o pretexto de que a criança tinha um problema cardíaco, porque a criança passava por um exame no mesmo centro médico quando foi o ultrassom. Então elas marcaram de se encontrar na frente do Shopping Tivoli, e do shopping eles foram até o centro médico, na companhia da sogra da adolescente, além de um outro filho dessa mulher de 9 anos. Na entrada do centro médico, ela começou a receber ligações. Nessas ligações ela falava uma língua estrangeira, que nós identificamos ser algum dialeto cigano. E a pretexto disse que o exame tinha sido desmarcado. Elas então voltaram até o shopping. A sogra da adolescente teve que voltar a trabalhar, porque trabalha num restaurante no shopping, e foi esse momento que a ação se deu. Ela teria colocado alguma substância no suco dessa menina. Essa menina foi até o banheiro, ela foi acompanhada da menina no banheiro, voltaram do banheiro. A menina reclamando que estava com a garganta ardendo, estava se sentindo tonta. Ela disse: pode ser um problema de pressão. Vou comprar uma pipoca para você, porque pipoca é salgada, assim você vai melhorar. Nesse momento ela sumiu. Ela sumiu e levou a criança. A gente não tinha, até o momento, como identificar essa suspeita. Foi um grande desafio da Polícia Civil. Aí ontem, na data de ontem, quarta-feira nas investigações, quinta-feira, chegou na Delegacia de Defesa da Mulher 2 taxistas, sendo que um deles foi responsável por levar elas no ultrassom ocorrido em julho. E esse taxista disse o endereço em que pegou essa mulher. E disse que ela estava de peruca preta, falava ao telefone numa língua estrangeira e descreveu ela como a ideia que a gente tinha. E o outro taxista que também foi determinante para a localização,
Ele disse que serve ela, presta serviço à sequestradora desde meados de dezembro, e que essa sequestradora era loira e possuía uma mancha no rosto. E que em determinado momento, nessas viagens que ele fazia com ela, ele foi buscar ela na residência, ela estava de peruca preta. E lenço na cabeça, lente, e ele achou estranho e acabou não questionando. E aí, quando ele foi indagado se ela também falava ao telefone de uma língua estrangeira, ele disse que sim. Aí, de posse desse endereço, nós conseguimos os dados na imobiliária, pedimos para uma equipe de investigação já fazer uma campana no local para impedir que qualquer pessoa saísse da residência. Mas nós acreditávamos que a residência estava fechada. Enquanto eles faziam a campana, eu fui preparando o procedimento para pedir um mandado de busca e apreensão. Só que quando eles estavam na porta da casa, 2 adolescentes chegaram, disseram que moravam lá, identificaram as pessoas que a gente já tinha ideia de quem era e permitiram a entrada da polícia. Quando a polícia entrou lá, se preparou com uma criança em cima da cama. Eu fui acionada, estive lá, questionei a sequestradora quanto ao documento de nascimento, certidão de nascimento. Ela só se limitou a me entregar uma cópia de uma criança que teria nascido 3 meses atrás. A criança que estava na cama tinha tamanho de uma criança de aproximadamente 1 mês. Além disso, a certidão constava sexo feminino e não tinha nenhum indício de veracidade. Nós checamos junto ao cartório, realmente a certidão era falsa. Então, de posse disso, levamos até a delegacia. Lá ela se negou a falar. Quando nós chamamos a adolescente e a sogra da adolescente, ela foi prontamente reconhecida pelo taxista, os 2 taxistas também reconheceram. Aí ela já disse que não ia mais se manifestar e solicitou a presença de um advogado. Só que a gente acabou levando para a delegacia todo mundo que estava na casa para poder averiguar. E aí descobrimos que ela agia sempre em conluio com essa prima dela. E inclusive essa prima dela estava no ônibus, né, no dia do sequestro, o ônibus que levou elas para a Americana, dando todo o suporte à ação, mas não se apresentava à adolescente. Mas a adolescente reconheceu ela. Como é que eles davam suporte, doutora? Como é que essas primas davam suporte para ela? Então, o que a gente está fazendo agora? A gente está tentando estabelecer qual era o papel de cada uma delas na empreitada delituosa que elas atuavam. O que a gente sabe é que na primeira abordagem estavam a Ângela, que se apresentava como Márcia, que é a principal sequestradora, e a Aparecida. Quando do sequestro da criança, a Aparecida não estava junto com a Ângela, mas estava no mesmo ônibus que levou a Mila, que levou a menor, até o centro médico para fazer o suposto exame cardíaco que depois estava desmarcado. Agora, a terceira pessoa que nós encontramos na casa, a Elizabeth, também não sabia justificar de onde essa criança veio, dizia que era filho da Ângela, que a Ângela estava grávida, que a Ângela foi em São Paulo e voltou com a criança, teve a criança em São Paulo, no mesmo dia. Foi para São Paulo na terça, teve a criança e voltou. Ela não soube justificar também a presença daquela criança estranha à família naquela residência no momento. Qual seria a finalidade, doutora, da criança? Ela chegou a dizer se ficaria com a criança, o que faria com ela? Como eu disse, a Ângela se negou a falar com a gente. Mas nós encontramos na residência algumas lembrancinhas de criança, que ela já tinha, alguns sachês que ela já tinha providenciado com o nome de Gabriel e a data de nascimento de 19/8/2013, um dia antes ao sequestro. Um quadro também com o nome de Gabriel, a certidão com o nome de Gabriel. E depois, informalmente, o filho da Ângela, da sequestradora, nos disse na delegacia que para ele a mãe estava grávida. Que ele já tinha até montado um quarto na residência dele para a mãe visitá-lo com o irmãozinho.